A dinastia Piast é frequentemente considerada como a responsável pela fundação política e cultural da Polónia. Neste vídeo, exploraremos como certas figuras, como Piasto, o camponês, se tornaram ícones da identidade nacional e formaram as bases para a ascensão de uma monarquia centralizada. Esta narrativa inicial mistura história e mito, oferecendo um vislumbre da forma como os primeiros polacos entendiam o seu próprio passado. Neste episódio, também discutiremos os primeiros reis históricos da Polónia, como Mścislaw I, o líder que trouxe a Polónia para o mapa político europeu, e o seu filho, Boleslaw I, o Bravo, o primeiro rei oficialmente coroado da Polónia. Esses governantes enfrentaram desafios monumentais, desde unificar tribos eslavas até resistir a ameaças externas de poderosos vizinhos. Outro aspecto essencial desta parte da história é o papel das fronteiras em constante mudança e da autoridade que os reis possuíram. Além disso, é de extrema importância relatar o impacto decisivo da Igreja Católica, desde o batismo de Mścislaw I em 966 d.C., por ter desempenhado um papel central na legitimação do poder dos Piastas e na integração da Polónia na cristandade europeia. Conta a tradição que Piasto era um simples camponês. Segundo o autor anónimo conhecido como o Galês, que escrevia cerca de 250 anos depois, ele teria subido ao trono após a queda de Popiel. Conforme a lenda, Popiel foi devorado por ratos nas masmorras de Kruszwica. Dessa forma, Piasto representou uma ligação entre o passado mítico da Polónia e os registros históricos que viriam a seguir. Narrativas folclóricas como as de Lech, Czech e Rus, os lendários irmãos eslavos que teriam dado origem aos povos polaco, checo e ruteno, respectivamente, e do rei Krak, famoso por derrotar o dragão de Vístula, são cruciais para a história da fundação da Polónia. Lech teria fundado Gniezno, apelidada de Ninho de Águia. Krak construiu o seu castelo no topo da colina de Wawel, acima da caverna do dragão, em Cracóvia. E Wanda, filha de Krak, preferiu lançar-se ao rio do que aceitar casar-se com um príncipe alemão. Quanto a Piasto, diz-se que, enquanto comemorava no jardim o aniversário de maioridade do filho, 2 viajantes misteriosos lhe teriam profetizado que seria escolhido pelo povo para governar. Com base em registros posteriores, é possível situar Piasto em meados do século IX, governando os polanos, denominados assim nas crónicas, a mais destacada entre as tribos eslavas ocidentais que ocupavam a região entre os rios Oder e Vístula. Das suas origens modestas, Piasto deu início a uma dinastia que perdurou por 5 séculos, unificando as tribos vizinhas num único reino polaco, após enfrentar diversos desafios. Entre os seus descendentes mais notáveis estão Mścislaw I, o primeiro governante cristão, Boleslaw o Bravo, o primeiro rei coroado, Boleslaw o Generoso, Boleslaw o Boca Torta, Conrado da Masóvia e, por fim, Ladislau o Cotovelo Alto e seu filho Casimiro o Grande, que consolidaram a monarquia polaca. O período de governo da dinastia Piasta pode ser dividido em 3 fases distintas. A primeira, que vai até à morte de Boleslaw III em 1138, corresponde à monarquia inicial, com sucessão direta entre os príncipes. A segunda, entre 1138 e 1320, foi marcada pela fragmentação, ou como é atualmente chamada, regionalização, em que diferentes ramos da dinastia competiram pelo controle das províncias de um reino dividido. A terceira fase começou com a coroação de Ladislau I em Cracóvia, em 1320, quando se iniciou o processo de reunificação e o desenvolvimento de instituições permanentes. A ascensão da dinastia Piasta no cenário histórico ocorreu no século X, impulsionada pelo crescimento do Sacro Império Romano-Germânico. Em 955, Otão I, filho de Henrique o Caçador, consolidou a sua reputação na Europa Central ao derrotar os magiares na Batalha de Lechfeld, perto de Augsburgo. 7 anos depois, foi coroado imperador pelo Papa, em Roma, e exerceu crescente pressão sobre os eslavos nas suas fronteiras orientais.
Com a submissão do príncipe Prismilda da Boémia em 950, o imperador germânico promovia ativamente o povoamento alemão em Brandemburgo e na Lusácia. No princípio da década de 60, conseguiu apoio papal para transformar Magdeburgo numa diocese missionária dedicada às terras eslavas, enviando um bispo em missão até Kiev. Nesse contexto, Michislau I juntou-se a Boleslao da Boémia, irmão e assassino de São Venceslau, ao aceitar o batismo cristão. Embora Michislau I possa ter oferecido uma submissão simbólica a Otão III em 984, o seu filho, Boleslao I, tornou-se num dos aliados mais proeminentes do Império. Otão III, cuja mãe era uma princesa bizantina, tinha uma visão ampla e cosmopolita. O seu sonho de um Império universal incluía um papel de destaque para os príncipes eslavos. A visita de Otão III a Gniezno, no ano 1000, e a confirmação de uma sé polaca autónoma servem de exemplo à aproximação entre estes dois povos. A organização eclesiástica da Polónia teve um desenvolvimento mais estável do que o próprio Estado. Estabelecida no ano 1000, a sé de Gniezno permaneceu intacta ao longo da Idade Média. O batismo de Michislau I no século X não resultou de imediato na criação de uma hierarquia eclesiástica formal, existindo apenas um bispado em Poznan, liderado pelo missionário Jordan, o primeiro bispo da Polónia. Em 991, através do Dagom Iudex, Michislau I colocou o seu reino sob a proteção do Papa. Em 997, o bispo Adalberto, enviado em missão pelo Papa, foi martirizado pelos prussianos pagãos e rapidamente canonizado. Em resposta, no ano 1000, o imperador Otão III fez uma peregrinação a Gniezno, criando uma sé metropolitana e nomeando Radim, irmão de Adalberto, como primeiro arcebispo. Bispos foram nomeados em Cracóvia, Vratislávia e Kołobrzeg, estruturando as bases da organização eclesiástica. Após a morte de Boleslao I, a sé sofreu com uma revolta pagã entre 1035 e 1037, mas foi restaurada nas décadas seguintes. Novas dioceses foram criadas à medida que o território se expandia. Połock, em 1050, Włocławek e Lubusz, em 1128, e outras regiões no século XIV. Ordens monásticas como os beneditinos e cistercienses desempenharam um papel fundamental na consolidação do cristianismo, estabelecendo uma rede paroquial no século XII. Este esforço gradual solidificou as bases espirituais e administrativas da Polónia medieval. A relação entre a Igreja e o Estado emergente foi por vezes tensa. No início, os príncipes piastas necessitavam do apoio dos bispos, mas não hesitavam em confrontá-los quando lhes convinha. Em 1079, o bispo Stanislaw de Cracóvia, que criticava as injustiças cometidas pelo rei Boleslao II, acabou condenado à morte e esquartejado. O martírio desse bécado polaco contribuiu para o êxito de uma insurreição, resultando na expulsão do rei. Entre os séculos XII e XIV, o clero fortaleceu a sua posição, expandindo as suas propriedades e ganhando maior autonomia em relação aos príncipes. Em 1180, no sínodo de Łęczyca, Casimiro, o Justo, príncipe da Cracóvia e de Sandomierz, cedeu jurisdição sobre as terras da Igreja e renunciou ao direito de apropriar-se dos bens de bispos falecidos. No século XIII, sob a liderança do arcebispo Henry Ketlitz, um defensor das reformas gregorianas, os cardeais assumiram o direito de nomear bispos, anteriormente reservado aos príncipes. O direito canónico foi gradualmente estendido a todas as terras eclesiásticas e o clero consolidou-se como uma classe autónoma. O arcebispo Jakub Svinka destacou-se como um dos prelados que influenciavam diretamente a política. Em contrapartida, as famílias principescas recorreram ao Vaticano quando tinham desavenças com os bispos. Este período também viu um número significante de canonizações.
Entre os santos desse tempo destacam-se a Santa Jadwiga, esposa de Henrique o Barbudo, príncipe da Silésia, canonizada em 1267, a Beata Kinga, filha do rei húngaro Béla IV, que viveu um casamento casto com Boleslao o Tímido, príncipe de Cracóvia, e Santa Salomea, filha de Letchek o Branco. Outros santos incluíram religiosos como Bronislaua, uma freira premonstratense, e Jacek, um frade dominicano. Até mesmo o bispo Cadlebec, que também era historiador, foi beatificado. A canonização mais simbólica, contudo, foi a de São Stanislau, em 1257. O seu corpo esquartejado passou a representar a divisão da Polónia, enquanto a sua recomposição milagrosa foi vista como um presságio da futura reunificação do país.